vida ele fez muitos milagres, e aqui no Evangelho de Mateus, se você for ler o capítulo 8, você vai ver uma sequência de milagres. O capítulo 9 também traz outros milagres maravilhosos, e aí vai continuar as façanhas e as maravilhas que ele fez. Mas me chama a atenção desse rapaz, um centurião, um homem líder de um grupo de 100 homens. Talvez ele fosse ali um temido homem por estar à frente do exército. Geralmente é assim: alguém que assume a posição de liderança do exército é alguém temido, alguém que sabe como fazer, sabe como atacar, sabe tramar, né? Sabe as artimanhas da guerra. Por isso ele assume a posição de liderança. E aquele homem, compadecido pela situação de um servo da sua casa, alguém que estava sofrendo, foi procurar ajuda para esse servo. Contextualizando, na época que Jesus vivia, havia uma classe de pessoas na sociedade que era menosprezada, ridicularizada, rebaixada. E a gente sabe que as mulheres, as crianças e os servos naquela época não eram contados como se fazia o censo, como o IBGE faz a cada 5 ou 10 anos aqui no Brasil. Essas pessoas, elas não eram tidas como seres humanos, por isso eram deixadas de fora da contagem. Só se contava homem de 21 anos para cima. E muitas vezes os servos tinham suas funções, alguns para trabalhar na lavoura, para receber um mísero salário que mal dava para comer. Outros trabalhavam nos cuidados da casa, mesmo alguns homens, porque havia alguns serviços como construir objetos, construir até mesmo alguns prédios e casas, que naquela época os homens faziam, e eram os servos que faziam isso. E aqui o cenário é o seguinte: um servo que para a sociedade não tinha valor nenhum, era um qualquer, estava doente na casa de um homem poderoso. E a Bíblia diz que aquele servo, veja o verso 6, o criado estava em casa de cama, paralítico, sofrendo. Na minha versão diz horrivelmente. Eu não sei que doença era, mas pelo termo usado aqui na Bíblia, ele estava, como diz hoje em dia, né, desencanado. Estava paralítico, nem se movia mais, e sofria terrivelmente, horrivelmente. E Jesus, prontamente ouvindo a voz daquele homem, como ouviu a voz de muitas outras pessoas pedindo por ajuda, Jesus, com seu coração terno, cheio de bondade, disse: eu irei curar. Prontidão em fazer o bem. Jesus tinha isso. Jesus, ele não olhava a classe social, ele não olhava o biotipo físico da pessoa. Jesus não olhava a cor dos olhos, a cor da pele, se o cabelo era louro, se era pranchado, escovado, sei lá. Jesus, ele ia muito mais além disso. Jesus via a essência, Jesus via a vida. E hoje nós vivemos uma sociedade em que as pessoas, quando chegam para falar conosco ou nos atender em determinado local, elas nos avaliam de cima a baixo e dizem assim: vamos ver se vale a pena atender ou falar com a pessoa. E é uma experiência que a gente tem dia a dia. E essa semana eu tive uma experiência desse tipo. Eu cheguei no lugar procurando uma pessoa e fui atendido da seguinte forma: bom dia. Bom dia. Fulano se encontra? Não.
Ah, é só com ele? Eu gostaria de falar com ele. Quer dizer, por não me conhecer, talvez não tivesse a capacidade de falar com a pessoa. Quer dizer, se eu aparecesse lá, vestido de terno, bem arrumado, talvez com um relógio de ouro no braço, e dissesse, fulano está aí, o atendimento seria diferente. Mas eu estava simples, com uma camisa polo, uma calça jeans, um sapato comum, e fui atendido dessa forma. E tem sido assim em vários lugares. As pessoas nos avaliam pelo que nós temos, pelos que nós aparentamos ter às vezes. Elas não veem o essencial, a vida por trás da roupa, da cor, por trás daquilo que elas querem ver. E Jesus estava aqui nesse momento, dizendo àquele homem que talvez foi a primeira palavra de conforto: eu irei curá-lo. Jesus já tinha dito: eu irei curá-lo. Então não precisaria mais nada, era só esperar. Jesus já tinha determinado: vou curá-lo. E aí o texto continua, e aqui o que me chama a atenção, e o que mais me prendeu nesse texto, foi o verso 8. Eu não sei como está na sua versão, mas a minha diz assim: mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Humildade. Humildade talvez seja um sentimento que está passando distante do planeta Terra ultimamente. Simplicidade, humildade. Alguns historiadores dizem que naquela época as roupas de Jesus não eram roupas finas. Jesus ele não passava na barbearia uma vez por semana para dar um trato, arrumar e ficar bem apresentável. O profeta Isaías disse que Jesus era um homem de dores, sofrido, sem nenhuma formosura. Era um homem comum, com as mãos de calo, talvez com algumas cicatrizes na sua pele, porque ele também trabalhou. Era um homem comum, tinha barba, cabelo, e eu não sei como ele se encontrava naquele momento, mas diante daquela situação, aquele centurião, ele disse: Senhor, quem sou eu para que o Senhor entre na minha casa? Quer dizer, um homem de uma alta patente do governo romano, tinha posses, com certeza, tinha criados, mas reconheceu que diante de Jesus ele não era nada. E o que nós temos feito nos nossos dias? O que nós temos visto nos nossos dias? As pessoas correndo desenfreadamente por alcançar algo que a própria Bíblia fala: a traça e a ferrugem vão corroer aqui nessa terra. Porque o que nós semeamos aqui, talvez colheremos aqui, ou alguém vai colher aqui, mas nós não levaremos nada. E aqui, ainda no verso 8, a segunda parte que me chamou a atenção, a fé daquele homem. Ele disse assim: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Fé, algo também raro em nossos dias. A gente costuma dizer, pelo menos eu e minha esposa, que nós somos egoístas até com Deus. Porque às vezes a gente vem, clama, se derrama perante o Senhor de joelhos, nos rasgamos e colocamos todos os nossos problemas na mão do Senhor. Senhor, aqui estão os meus problemas, resolva. E aí, meia hora depois, já estamos tomando tudo de volta, querendo resolver sozinho.
não temos fé suficiente para entregar a nossa vida plenamente nas mãos do Senhor. E por muitas vezes nós tentamos andar sozinhos, ansiosos, desesperados, por encontrar solução, sendo que somente a fé bastaria. E Jesus fala para esse homem, dizendo o seguinte, verso 9, ainda o homem falando, ele diz o seguinte, ele fala a respeito de que ele é uma autoridade, e ele sabe que Jesus também é uma autoridade. E no verso 10, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olhem, um homem pagão, um homem romano, ele certamente ouviu falar de Jesus, ouviu falar dos milagres que Jesus fazia, e lá em Lucas, há um relato desse mesmo acontecimento. Esse homem, ele se interessou tanto pela causa de Jesus, que até ajudou a construir sinagogas, e ajudou algumas pessoas do povo judeu, do povo cristão. Ele tinha certeza que aquilo que Jesus fazia não era por acaso, tinha um propósito maior, havia uma finalidade maior. E aquele homem abriu seu coração e resolveu ajudar a causa do Senhor. E agora, diante da dificuldade, talvez a maior dificuldade que o homem já enfrentou, e a maior questão ainda a ser discutida nos nossos tempos: a morte. Diante da morte, aquele centurião, um homem de poderes, um homem de autoridade, que falava e os seus soldados obedeciam, que mandava e eles obedeciam. Interessante que quando se fala de soldados e homens de guerra, eu lembro de Davi e os seus guerreiros. Os homens que Davi comandava, eles eram capazes de dar a própria vida pelo seu Senhor. Eu imagino que em alguns momentos aqui, esse Senhor que estava suplicando a Jesus por um milagre, teve também a mesma proposta: eu daria a minha vida pelo meu Senhor, pelo meu líder. Homens corruptos, miseráveis, pecadores, que passaram por essa terra, tiveram fiéis soldados que entregaram a própria vida por eles, e quem sabe o maior não foi o tal do Hitler. Muitos homens morreram por causa daquele homem, entregaram suas vidas à morte. E agora, diante de um servo, alguém desprezado pela sociedade, aquele centurião vai até Jesus, e Jesus fica admirado com aquele homem. Nossa, olhei toda a camaçaria e não achei fé como esta. Como está a tua fé? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias: como está a minha fé? Porque eu clamo e parece que Deus não me ouve, porque eu choro e minhas lágrimas rolam e Ele não me ajuda a secar, porque eu grito, porque eu suplico, e parece que Deus está tão longe que Ele não pode ouvir. É bem verdade que algumas pessoas, diante da morte, elas reconhecem o seu valor. Livro de Provérbios, Salomão diz: é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Porque quando nós estamos fazendo festa, não lembramos quem nós somos, não lembramos o que fazemos, não lembramos de nada, a gente só quer festejar. O momento é aquele, a vida é ali e o resto que se acaba. Mas quando estamos diante de uma sepultura, nós sabemos qual é o destino de todos nós. E é melhor a gente refletir dessa forma do que estar enganado com festas. A vida passa
E passa depressa o que nós temos feito para garantir a nossa vida, não aqui, mas a vida eterna. O que temos feito? Mas glória a Deus, porque a história não acaba aqui. E a nossa, a minha, a tua história não acaba aqui, aleluias. Amém. Deus tem um plano para nossas vidas, amém? Amém. Glória a Deus. Ele quer mudar a nossa história. E o interessante, irmãos, é que todos os dias nós recebemos uma paz em branco, e essa história já foi contada e você já ouviu. Todos os dias recebemos uma paz em branco e nós podemos começar dali uma nova história. E muitas vezes as pessoas dizem assim: quando chegar na segunda, eu vou começar um propósito com Deus. Quando chegar no meio do ano, eu vou começar um propósito com Deus. Quando começar 2017, vai ser diferente. Irmãos, eu costumo dizer que Deus às vezes ele leva tempo para realizar um milagre, mas Deus também pode realizar um milagre em um segundo, e o próximo segundo da tua vida pode acontecer o teu milagre. Aleluia! Foi isso que aconteceu na vida daquele homem. Vamos continuar lendo. Verso 10 terminou dizendo, né? Em Israel, não achei nem mesmo em Israel fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão os lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos virão de longe porque os daqui não querem, porque os da própria casa de Deus não querem, ao passo que os filhos do reino, olha que palavra forte, os filhos do reino, eles são filhos do reino, serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pessoas que cansaram de esperar, pessoas que talvez desanimaram na sua caminhada, na sua jornada, achando que não seria possível. Mas Jesus ele diz o contrário. Para aquele homem naquele dia, então Jesus disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o cego foi. Glória a Deus. E aqui, irmãos, a grande lição que eu quero tirar por essa pequena reflexão da palavra do Senhor. Em muitos momentos Jesus orou e disse: Pai, seja feito conforme a tua vontade. E o milagre acontecia. Jesus dizia: os teus pecados estão perdoados, porque ele tinha poder para perdoar pecados, e a pessoa era curada. Jesus fez muitos milagres, mas alguns milagres na Bíblia, percebam, não era a fé de Jesus, mas a fé de quem procurava o milagre. E com esse homem não foi diferente. Às vezes nós lemos a Bíblia e não percebemos os pequenos detalhes. E olha que detalhe interessante. O verso 13: vai-te, seja feito conforme a tua fé. A tua fé. Não foi a fé de Jesus que salvou aquele servo. Não foi o poder que emanava de Cristo. Ele tinha poder, irmãos. A sua face, ela resplandecia, uma calma, uma transparência, uma paz. E as pessoas ficavam se questionando: que homem é esse? Mas não foi de Cristo a fé que curou aquele servo. Foi a fé daquele centurião. E como está a tua fé? Você crê? É possível? Deus pode fazer milagres através da tua fé. Ele tem planos maravilhosos para nós. Jesus, talvez tenhamos a oportunidade de um dia vê-lo face a face, entender melhor, tirar dúvidas a respeito dos grandes milagres que foram deixados na Bíblia.
e acerca das coisas que não foram escritas, porque a própria Bíblia fala, os livros desse mundo não caberiam a vida daquele homem, a vida daquele ser que veio, que nos deu tanta coisa boa para nos alimentarmos espiritualmente. O que eu posso ver dessa história? Não importa a classe social, não importa o teu padrão, se você é centurião, se você é governador, se você é presidente, não importa se você é um servo humilde, se você é quem sabe aqui, vamos dizer assim, um aposentado, nem tem mais posição na classe, você não trabalha mais, você é apenas um aposentado. Jesus, ele não olha para essas coisas. Jesus vê o teu coração. Verdade. Não importa o tamanho do problema, se é uma enfermidade, se é uma doença grave, se é alguém que está vivendo uma situação difícil, se é o desemprego, não importa qual é o problema. O grande problema talvez esteja em mim, esteja em você. A falta de fé. Louvado seja Deus, porque sua palavra é santa, justa e boa. E a palavra do Senhor ainda nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então precisamos aumentar a nossa fé. Aleluia. Precisamos aumentar a nossa fé. Aquele homem poderia ter recorrido aos médicos, ter recorrido aos curandeiros, enfim, a muitas pessoas. Mas ele teve a humildade de recorrer ao maior servo de todos os tempos, porque ele disse: eu vim para servir e não para ser servido, Jesus Cristo. Que nós possamos ter essa humildade também, de sempre recorrer a Jesus Cristo nas nossas dificuldades. Que nós possamos também ter a certeza de que nós somos filhos do Rei, somos um povo separado, já temos o nosso nome gravado no livro da vida. Deus determinou: esse é o meu povo escolhido, o povo amado. Foi por nós que Jesus Cristo morreu, e foi por nós que Ele ressuscitou. Devemos tomar posse da nossa herança, o reino que está preparado para cada um de nós. E por fim, que a nossa fé seja tão forte, tão firme e alicerçada em Jesus Cristo, que nós possamos ver os milagres acontecerem em nossas vidas. E principalmente a nossa cura espiritual, a cura do nosso coração, da nossa vida, para que possamos ter uma vida restaurada e que possamos ter a imagem de Deus também restaurada através da nossa fé. Eu queria agora apresentar um louvor que fala justamente dessa situação, para que o nome do Senhor seja exaltado. Aleluia. O nome dessa música é Me Cura. Pode soltar. Que Deus possa ser o nosso ajudador, nosso mantenedor, o nosso sustento, o nosso guia, o nosso general, a nossa cura. Preciso
Porque muitas vezes nós olhamos, vemos e mesmo assim não acreditamos. Às vezes somos Tomés da vida. Oh, Deus. Por favor, Senhor, permita que nós possamos ter a fé, como a fé de Enoque que foi trasladado, como a fé de Elias que foi levado, como a fé de Eliseu que fez milagres, como a fé de Abraão que colocou o pé na água e o mar se rasgou, Senhor. Que possamos ter uma fé tão grande a ponto de sentir a Tua presença em nossas vidas. Feche seus olhos e entregue seu coração para Jesus. Grandioso Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, porque Tu és o Deus poderoso, o Deus que faz tudo e todas as coisas. Queremos hoje, Senhor, entregar a nossa vida em Tuas mãos e fazer aqui, Senhor, um voto de gratidão, um voto de fé, Senhor, para que possamos entregar a nossa vida em Tuas mãos e que possamos, Senhor, ser curados das enfermidades desse mundo, curados das artimanhas que o inimigo tem colocado, Senhor, para nos derrubar em nossa caminhada. Sim, Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor, e vem depressa nos acudir. Tem, por favor, Senhor, nos auxiliar, Senhor. Sim, Deus. Ó Deus, reconhecemos, Senhor, que nós somos pequenos demais, Senhor. E por isso, Senhor, precisamos do Teu apoio, do Teu auxílio, para continuar enfrentando as lutas desse dia a dia. Jesus. Por favor, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Sim, Deus. Recebe, Senhor, nosso coração em Teu trono de graça. Sim, Por favor, Deus, transforma esse coração miserável, pecador, em um coração que tem alegria de pertencer a Jesus. Aleluia. Ó Pai, abençoa o Teu povo, Senhor. Sim, Deus, em nome de Jesus. Abençoa essa cidade, ó Deus, que tem muita gente, Senhor, que clama a Ti, que louva o Teu nome, Senhor, mas às vezes está como aqueles que Jesus chamou de sepulcros caiados. Deus. Tem misericórdia desse povo, ó Sim, Deus. Jesus. Muitos, Senhor, clamam com os lábios, mas o coração está longe de Ti. Tem misericórdia de nós, ó Oh, Deus. Por favor, Deus, Tem misericórdia, Senhor. nos cure, meu Pai. Sim. Nós sozinhos não poderemos fazer. Aumente nossa fé. Jesus. Dá-nos a certeza que somos filhos do Teu reino. Sim, ó Deus. Que é uma posse nossa, Senhor. Oh, E que dentro em breve estaremos juntos contigo nas mansões. sim, ó Deus. Abençoa a Tua igreja. Sim. Abençoa o Teu povo nessa noite. Sim. É a bênção que o Teu humilde servo te pede. No doce nome de Jesus. Amém. Glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus bom. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do missionário Jeceval, a sua esposa Dionísia, o Caleb, né? Lá em Camaçari, são de Cachoeira, são missionários, estão trabalhando aqui na cidade. E que a igreja ore por esse casal de missionários, né? Porque somos irmãos em Cristo. Não importa a placa de igreja, o Senhor vem buscar a noiva, né? E ela tem que ser comprada, lavada e remida no sangue dele, né? Então, vamos orar nas suas orações, apresente a vida do missionário da